Todo mundo que tem um chamado grandioso, que Deus escolhe para viver um propósito, vai passar por privações, dificuldades que nem eles vão entender. Só que você tem maturidade o suficiente para reconhecer que você só está de pé por causa de fato de Deus. E aqueles que pensam que estão de pé porque são fortes, porque são corajosos, na verdade, eles não sabem de nada. E tem que aprender muito ainda para se humilhar diante de Deus e reconhecer que eles não são nada sem o Pai. Sabe com quem eu aprendo isso? Com José. José era invejado pelos seus irmãos por causa de seu pai o amar, porque ele é fruto de uma promessa que veio da sua velhice. Então José era amado por Jacó, seu pai, e os irmãos deles tinham inveja dele. Sabe o que os irmãos deles fizeram? Os irmãos dele venderam por 20 moedas de prata para os israelitas e os medianitas. Logo após, ele é vendido para Potifar, rei, guarda do rei, capitão da guarda do rei. Logo após, ele é caluniado pela esposa de Potifar, dizendo que ele foi para cima dela, querendo ter relação com ela, sendo que era mentira. A gente conhece a história muito bem. Logo após ser caluniado, ele vai para a prisão. Percebe que qualquer, no lugar de José, já estaria reclamando, já estaria murmurando. A Bíblia não fala que ele murmurou, que ele ficou falando, perguntando para Deus por que ele estava passando por aquilo. Só que eu posso dizer algo. Mesmo se ele reclamou, murmurou, ele foi um homem de Deus, porque ele continuou acreditando na promessa que Deus tinha feito para ele, por causa de um sonho que Deus deu para ele, que todo mundo pensa que José teve um sonho. Mentira, é engano. Que a Bíblia vai falar que Deus dá o sonho para ele. Nem toda vez você vai viver aquilo que você quer viver, mas sim o que Deus tem para você. E a Bíblia vai dizer que os pensamentos de Deus são mais altos que os meus, são mais elevados que os meus. O caminho de Deus é perfeito. Aquilo que eu sonho para mim não é nada perto do que Deus sonha para mim. Talvez o sonho de José era ser um carpinteiro, talvez era ser um homem que trabalhava fazendo obras em pedras. Eu não sei qual era, mas uma coisa eu tenho certeza. Talvez não. Provavelmente o sonho dele era pequeno daquilo que ele imaginava ser lá na frente, porque Deus chamou ele para o governo. Então, você repara que em todo momento, depois do sonho que ele conta para os irmãos que Deus deu para ele, tudo começa a dar ruim na vida dele. Porque isso é viver o chamado de Deus. Você ser escolhido por Deus não é você saber que, Deus me escolheu, eu fui escolhido, então eu vou viver o melhor da terra e não vou passar por dificuldades nem prova nenhuma. Aprenda e seja maduro em Deus, para você reconhecer que quando você é escolhido por Deus, tu vai passar privações, dificuldades. Porque Deus é ruim? Não, porque Deus é Pai. E o Pai, Deus, Ele não quer criar filho mimado. Deus nos ama como filho, mas nos prepara como guerreiros. Nós somos soldados de Cristo. Então entenda isso. Moisés, passando por dificuldades toda, ele nunca vai ficar questionando a Deus e não vai questionar a Deus, porque ele sabe o que ele está passando é algo que Deus está permitindo. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que tem fases da nossa vida que Deus vai nos revelar coisas e logo após essa revelação, tudo vai parecer que está dando ruim. Mas o mundo espiritual é dessa forma. Começa dando ruim a nossa vista carnal. Mas a nossa espiritual já vê a vitória. Então a gente vê com essa história de José, que é muito parecida com a nossa. Já reparou que quando Deus revela algo pra gente, parece que quando
Deus revela, tudo começa a dar ruim do nada. Deus fala assim, ó, vou eu te dar uma casa própria. Aí você tá morando no aluguel, devendo 2 aluguéis. Deus fala, eu vou te dar um carro preto, daquele que você me pediu. Aí tu vai pra casa falando, Deus vai me dar um carro. Quando tu chega em casa, tu tá com uma bicicleta com o pneu furado que não tem dinheiro nem pra arrumar a bicicleta. Porque Deus, quando revela o sonho para José, ele não revela o processo, mas só mostra ele sendo governador e governando sobre o Egito. Porque talvez, se Deus mostrasse o processo, Deus não poderia falar, José, tu vai ser governador, mas antes tu vai ser caluniado, tu vai ser vendido pelos seus próprios irmãos, tu vai ser jogado na cisterna, tu vai ser preso. Por que Deus não fala isso? Porque talvez, se Deus mostrasse o que José teria que passar para virar governador, José não aceitaria. Então por que Deus faz isso tudo na vida dele? Para Deus mostrar para José que ele complica, descomplica e explica por que complicou. Deus é um Deus que ele gosta de fazer surpresa para nós. Deus é Deus de surpresa. Deus, ele gosta de ver a nossa fidelidade. Por isso que ele é fiel. Pode ver. Talvez se José não aceitasse o processo, talvez ele nunca seria governador. Mas por ele aceitar, Deus fala assim, ó, eu te dei um sonho mostrando o que tu seria, e pelo processo que tu passou, tu não desistiu de mim. Ou seja, vou repetir de novo. Deus complica, descomplica e explica por que complicou. Vou te falar algo da parte de Deus. Se o momento que você está passando está sendo difícil, está sendo complicado, você está falando, meu Deus, eu não estou aguentando mais, parece que eu vou explodir, minha cabeça está doendo. Caramba, Deus, só foi o Senhor me dar esse sonho que tudo começou a ir por água abaixo. Fique tranquilo, porque o Deus de José, ele vai se apresentar para você. E quando você receber a sua vitória, a sua bênção, a sua conquista, você vai falar assim, ó, caraca, eu ganhei o carro preto que Deus falou que ia me dar. Eu ganhei a minha casa própria, que eu falei assim, Senhor, eu quero uma casa que tem 2 andares, tem uma piscina, e Deus falou que ia me dar, e agora olha a casa que eu estou morando, da mesma forma que Deus falou que ia me dar. E aí você vai lembrar dessa palavra que eu estou falando aqui agora. Deus é o Deus que complica, descomplica e explica por que complicou. Sabe por quê? Para ele mostrar, eu ainda sou Deus na terra, eu ainda mando, eu mando e desmando. Eu mato, eu faço viver, eu enriqueço, eu empobreço, eu exalto e eu abato. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Eu crio a luz, eu crio as trevas, eu causo a guerra, eu faço a paz. O Senhor é o Deus, o Senhor é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o mesmo Deus de José. E se tu tá passando a mesma coisa que José passou, se prepara, porque o Deus de José vai se revelar para você.